Um dos nossos objetivos nesse curso é determinar bases nos espaços vetoriais nas quais as matrizes das transformações lineares sejam simples, o mais simples que puder. É necessário, para chegar ao nosso objetivo, tratar autovalores e autovetores. E por isso, hoje vamos introduzir os dois conceitos, falar de algumas propriedades e, no futuro, ver exemplos. Então, inicialmente, o nosso objetivo, se a gente tem uma transformação linear definida em um espaço vetorial, em geral de dimensão finita, seria encontrar uma base do espaço vetorial na qual a base a matriz do operador linear tem uma expressão bem mais simples. O caso no qual a gente estaria muito contente é o caso em que a matriz do operador na base é uma matriz diagonal, tá? Por quê? Porque essa matriz vai dar, essa base vai dar para a gente muita informação, tá? Por exemplo, é muito fácil calcular qual é o núcleo e qual é a imagem, tá? Porque o núcleo vai estar relacionado com os elementos da diagonal que são iguais a zero, tá? Ou seja, vamos ver, se vocês têm, ok? Vocês têm aqui um operador linear definido em um espaço vetorial de dimensão finita, temos uma base, onde n é a dimensão do espaço, e a gente considera a matriz da transformação linear nessa base. E vamos supor que é uma matriz diagonal. Ou seja, todos os elementos que estão fora da diagonal principal são iguais a zero. E os elementos da diagonal principal são elementos do corpo. Então, qual seria o núcleo dessa transformação? Então, o núcleo vai ser o subespaço gerado pelos vetores U sub j da base, tais que o C sub j é igual a zero. Por exemplo, se o C sub 1 fosse igual a zero e o resto dos Cs foram distintos de zero, então seria o subespaço vetorial de dimensão 1 gerado por U sub 1. Se todos são iguais a zero, o núcleo é todo. Tá? Então, a dimensão do núcleo vai ser exatamente o número de C sub j que são iguais a zero. E qual seria a imagem? A imagem também tem uma expressão simples, também é um subespaço gerado pelo só sub j, aqui agora aparece exatamente a mesma expressão, mas agora quando os C sub j são distintos de zero. Então, bom, isso aí é natural, porque a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem deve ser a dimensão do espaço vetorial V, ou seja, deve ser igual a n. Então, se a gente considera para o núcleo os C sub j que são zero, é natural considerar para a imagem os C sub j distintos de zero. Mas vocês podem ver que são dois subespaços bem simples para descrever. De fato, são gerados por algum sub j, em um caso por aqueles que têm associado um C sub j igual a zero, em outro caso por aqueles que têm associado um sub j distinto de zero. Tá? Mas tem um outro monte de coisas que a gente pode calcular, sabendo que a matriz da transformação linear na base é diagonal. Então, é um caso em que qualquer pergunta sobre a transformação linear pode ser respondida olhando para a forma da matriz, porque a matriz é muito simples. Tá? Bom, então, uma pergunta natural é
se a gente tem um operador linear definido em um espaço vetorial de dimensão finita, então, será que existe uma base na qual a matriz do operador é diagonal? Tá? Poderia ser que sempre fosse assim, poderia ser que não. É a pergunta que a gente gostaria de responder. Tá? E se for o caso, a pergunta seguinte é como encontrar a base na qual a matriz do operador é diagonal. Tá? E se não for o caso, como encontrar uma base em que a matriz, mesmo não sendo diagonal, seja o mais simples que puder, tá? Talvez que seja que só um elemento fora da diagonal seja distinto de zero, o mais simples que seja possível, tá? Vamos definir agora os autovalores de um operador linear. Então, consideramos um operador linear definido em um espaço vetorial, não necessariamente de dimensão finita, e dizemos que C é um autovalor de T se existe um vetor não nulo, isso aí é importante, tal que T aplicado a U seja C vezes U. É importante que o vetor seja não nulo, porque para o vetor nulo isso acontece sempre. T aplicado ao vetor nulo é o vetor nulo, e C vezes o vetor nulo é o vetor nulo. Então, um autovalor vai ser um elemento do corpo tal que existe um vetor U não nulo que cumpre que T aplicado a U é C vezes U. Tá? Dito de outra maneira, se vocês consideram um elemento do corpo que seja um autovalor, o subespaço, que é o núcleo de T menos C vezes a identidade, tem que ser um subespaço vetorial distinto do subespaço vetorial nulo, tá? Porque tem que conter o vetor não nulo da definição. Então, esse subespaço, que é distinto do subespaço nulo, vai ser chamado espaço de autovetores associado ao autovalor C. Tá? Pode ser construído para qualquer elemento do corpo, para qualquer C. Vocês podem, para qualquer C, considerar o núcleo de T menos C vezes a identidade. Mas só vai ser distinto do subespaço nulo quando o C seja um autovalor. Tá? Bom, que é o que está escrito aí. C é um autovalor se e somente se o núcleo de T menos C vezes a identidade é distinto do subespaço nulo. Bom, desse jeito é bem simples dar uma caracterização dos autovalores de um operador linear definido em um espaço vetorial de dimensão finita. Tá, de novo, C é um autovalor se e somente se o núcleo de T menos C vezes a transformação à identidade é distinto do subespaço nulo. E o teorema seguinte dá a caracterização. Seja T um operador linear, de novo definido em um espaço vetorial B de dimensão finita, as seguintes propriedades são equivalentes. Que C seja um autovalor de T, que T menos C vezes a identidade seja singular, ou seja, que não seja inversível, e que o determinante de T menos C vezes a identidade seja C. Mais ou menos isso aí é pela definição que a gente viu, tá? A gente tem que se C é autovalor, então o núcleo de T menos C vezes a identidade é distinto do subespaço nulo. Mas, claro, se é distinto do subespaço nulo, a aplicação não pode ser inversível, porque para ser inversível, o núcleo precisa ser trivial, a aplicação precisa ser injetiva para ser inversível. Então, daqui, deduzimos que T menos C vezes a identidade não é inversível. Tá, mas se não é inversível, é porque não é injetiva, tá? Para uma aplicação de um espaço vetorial de dimensão finita em outro da mesma dimensão, é equivalente a ser inversível, é inversível é equivalente a ser injetiva,
inversível é equivalente a C sobrejetiva. Então, se T menos C vezes a identidade não inversível, é porque a transformação linear não é injetiva, ou seja, porque isso aqui é um si somente si. Tá? É uma implicação, mas de fato é uma bimplicação. Então, se T menos C vezes a identidade não inversível, vocês têm que se a gente considera a matriz da transformação linear em qualquer base, restamos C vezes a matriz identidade, tá? Essa matriz não é inversível. Então, o que acontece é que o determinante é C. Tá? O determinante da matriz é zero. Mas tudo bem, se o determinante da matriz é zero, é porque, de novo, aqui o que eu falei que era uma implicação, de fato é uma bimplicação. Vai nas duas direções. Então, vocês têm que T menos C vezes Si não inversível, ou seja, que C é um autovalor. Então, essas três propriedades são totalmente equivalentes. E a maneira mais simples de determinar um autovalor seria calcular o determinante de T menos C vezes a identidade. Tá. Aqui vocês poderiam reclamar um momento, porque uma pergunta natural é a seguinte: o que é o determinante de T menos C vezes a identidade? Tá? Quando eu fiz a prova, o que eu sei é que usei o determinante da matriz da transformação em alguma base, tá? Menos a matriz de identidade, que isso aí está bem definido. Mas poderia ser a priori que esse determinante dependerá da escolha da base. Tá? A priori, tá? Depende da escolha da base e vamos ver que não. Então, o que é o que acontece se vocês consideram outra base? Tá? Ou seja, B é uma base do nosso espaço vetorial e B' também vai ser uma base do mesmo espaço vetorial. O que acontece é que se vocês consideram a matriz de T na base B', isso aí é a matriz de T na base B, e aqui a gente tem que considerar as matrizes de mudança de base, de B' para B e de B' para B inversa. Tá? Então, se a gente chama a essa matriz aqui de P, tá? O que a gente tem é P menos 1 vezes a matriz de T na base B vezes P. E agora podemos comparar os dois determinantes. Tá? Então, temos que o determinante da matriz de T na base B' menos a identidade vai ser o quê? Vai ser o determinante de P elevado a menos 1 vezes... tá, vamos fazer isso aí. Como... Vou colocar aqui o determinante da matriz de T na base B. Tá? Então vai ser o determinante de P elevado a menos 1 vezes o determinante da matriz de T na base B' menos a identidade vezes o determinante de P. Isso aí não muda nada, porque estamos multiplicando... desculpa, aqui seria o determinante de B, de T, da matriz de T na base B menos a identidade. Então, isso aí não muda nada, porque a gente está multiplicando a esquerda e a direita por dois números que são inversos um do outro, então estamos multiplicando, no fundo, por 1. Tá, mas agora a gente usa que o determinante,
a gente usa que o determinante, que a inversa do determinante de P é de fato o determinante da inversa. E agora também podemos usar que o determinante de um produto é o produto dos determinantes. Tá? Ótimo. Mas agora vamos expandir essa expressão. Então, isso aqui vai ser o determinante de P-1 vezes a matriz de T na base B vezes P menos P-1 identidade P. Só que P-1 vezes a matriz de T na base B vezes P é a matriz de T na base B'. E P-1 vezes a identidade vezes P é P-1 vezes P, ou seja, é a identidade. E daí a gente vê que esses dois determinantes são exatamente iguais e que dependem da escolha da base. Então faz sentido considerar o determinante de T menos C vezes a identidade. Tá? Porque aqui tanto faz considerar menos a identidade que menos C vezes a identidade. Aqui vocês podem colocar C em qualquer lugar e não muda nada. Tá? Então, no fundo, esse determinante da matriz da transformação linear menos C vezes a identidade independe da escolha da base. Então, vamos continuar. Temos que C é um autovalor se somente se o determinante de T menos C vezes a identidade é igual a 0. E a gente já viu como definir esse determinante. E por isso faz sentido também, dada uma matriz n por n, com coeficientes de um corpo F, definir o que é um autovalor da matriz. Então, simplesmente vai ser um elemento do corpo tá, que o determinante de A menos C vezes a identidade seja igual a 0. Tá? Esse seria um autovalor da matriz. Então, o polinômio determinante de x vezes a identidade menos A, que é um polinômio na variável x, é um polinômio como a matriz é n por n de grau n, vai ser chamado polinômio característico da matriz. Tá? Tem casos em que esse polinômio é muito simples de calcular, em geral não é tão simples assim. Por exemplo, se vocês consideram uma matriz, sei lá, diagonal, como essa aqui, claro, aqui os autovalores são óbvios, são 1 e 2. E de fato, quando vocês consideram o determinante de x vezes a identidade menos a, isso aí vai ser o determinante da matriz x menos 1, 0, 0, x menos 2. É óbvio que esse determinante é x menos 1 vezes x menos 2. Então, esse seria o polinômio característico da matriz A. Tem outras matrizes em que também é simples calcular, sem que necessariamente sejam diagonais. Por exemplo, se aqui vocês colocam qualquer número, qualquer elemento do corpo, tá? Não interessa qual é esse elemento, pode ser qualquer. Então, quando vocês vão calcular determinante de x vezes identidade menos a, aqui vai aparecer na entrada com índices 1, 2, vai aparecer menos c. Tá? Mas como é uma matriz triangular superior, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal, ou seja, ainda vai ser x menos 1 vezes x menos 2. Então, independendo do valor de c, a gente tem que, para todas as matrizes, o polinômio característico é sempre o mesmo, é x menos 1 vezes x menos 2. E aqui, no caso, por exemplo, quando c é 0, coincidem as raízes do polinômio característico com os autovalores. Vamos ver, bom, de fato, isso aí a gente já viu, que isso acontece sempre. As raízes do polinômio característico, tá?
são os autovalores da matriz, pois são aqueles elementos do corpo para os quais A menos C vezes a identidade é uma matriz singular. Então, qualquer raiz do polinômio característico será um autovalor. Claro, se vocês estão na situação em que o corpo F é algebricamente fechado, tá? Então, qualquer polinômio de grau positivo tem uma raiz. Então, isso implica que a matriz A possui sempre um autovalor. Se a matriz, de aqui a pouco vamos ver um exemplo, é uma matriz com coeficientes em um corpo que não é necessariamente algebricamente fechado, a gente não pode garantir, em geral, a existência de um autovalor. Mas se é um corpo algebricamente fechado, sim, toda matriz vai ter um autovalor e sempre vamos ter um espaço de autovetores não trivial, que é o espaço de autovetores associado a esse autovalor. Tá? Então, o que é interessante é, fazendo a mesma operação de antes, ver se podemos associar a um polinômio característico a um operador linear em um espaço vetorial de dimensão finita. Então, de fato, a gente já fez esse cálculo, tá? A priori, a gente precisa de uma matriz, mas vamos ver, posso repetir o cálculo para que fique totalmente claro que, de fato, a nossa definição independe da matriz. Tá, então vamos ver. O que queremos, tá, queremos definir o quê? Queremos definir o determinante de x vezes a identidade menos t. Isso aí, a priori, e a identidade é um operador, mas o que a gente sabe definir determinantes de matrizes. Então, como há algumas transparências, a gente faz uma escolha da base. Uma base B de nosso espaço vetorial, tá? Nessa situação, a gente já pode definir esse determinante. O determinante de x vezes a identidade menos t, por definição, vai ser o determinante de x vezes a matriz identidade menos a matriz da transformação linear t na base B. O problema que a gente tem nessa definição é que, a priori, poderia depender de B. Mas como antes, a gente pode ver que não. Se vocês têm outra base, B', base de B, o que a gente sabe é que essas duas matrizes de transformação linear em bases distintas estão relacionadas, tá? Ou seja, existe uma matriz P n por n, com coeficientes no corpo e inversível, tá que a matriz de T na base B é igual a P menos 1 vezes a matriz de T na base B' vezes P. E aí a gente demonstra que o determinante, vamos ver, de x vezes a matriz identidade menos a matriz da transformação linear T na base B é igual ao determinante de P menos 1, x vezes I menos, aqui como sempre vai ser mais fácil colocar B', tá? Esse determinante aí, porque a gente está multiplicando pelo determinante de P e pelo determinante de P menos 1, que é o inverso do determinante de P. E daí deduzimos que isso vai ser o determinante de x vezes P menos 1 vezes P, ou seja, x vezes a identidade, menos P menos 1 vezes
a matriz de t na base B' vezes P, que é a matriz de t na base B. Então, do mesmo jeito que, bom, de fato é que a gente fez o mesmo cálculo duas vezes. Então, a gente vê que esse determinante independe da escolha da matriz do espaço vetorial. Então, podemos definir o determinante de x vezes a identidade menos o operador linear t. Essa determinante, que vai ser um polinômio com coeficientes no corpo f e uma variável de grau n, vai ser, por definição, o nosso polinômio característico. Bom, a prova que eu fiz é exatamente esse teorema. Os polinômios característicos de duas matrizes semelhantes são iguais. Se vocês olham aqui para a prova, de que podemos definir o determinante de x vezes a identidade menos t, o que estamos usando realmente é que duas matrizes do mesmo operador linear em bases distintas são semelhantes. Semelhante é simplesmente que existe uma matriz inversível, tá, que π menos 1 vezes uma das matrizes vezes P é igual a outra matriz. Então, a gente mostrou exatamente isso, que o polinômio característico associado a duas matrizes semelhantes é o mesmo. Tá? Então, independe da escolha da base, quando a gente tem um operador linear, e isso aí é porque, para duas matrizes semelhantes, o polinômio característico é exatamente o mesmo. Tá? Então, de novo, podemos definir desse jeito o polinômio característico de um operador linear definido em um espaço vetorial de dimensão finita. Esse é o final da nossa lição, tratando a introdução aos autovalores e aos espaços de autovetores. Na próxima lição, a gente continuará com outras propriedades de ambos conceitos e também com alguns exemplos. Daí passaremos a tratar os operadores diagonalizáveis. Muito obrigado pela sua atenção.